Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Luas e esta é a Batata Espacial, o seu site de cultura nerd e de cultura em geral na internet. E hoje nós vamos falar de séries, né? Vamos falar da 5ª temporada de Cobra Kai. Olha só, ela já saiu. Eu tava ligando a Netflix ontem para ver o Breaking Bad, né? Eu não sou um cara que acompanha assim religiosamente as séries, as estreias, as novidades, né? Eu vou acompanhando aos poucos, de acordo com a minha disponibilidade de tempo, essa coisa toda, né? Aí, assim que abro o Netflix, tá lá, Cobra Kai 5ª temporada. E Cobra Kai é o seguinte, né? Quando você começa a ver o primeiro episódio, você já quer ver o segundo, você já quer ver o terceiro, o quarto, o quinto. Aí quando você já percebeu que já viu os 10 episódios da temporada, já viu a temporada toda de uma vez só, né? Dessa vez eu não consegui fazer isso, né? Dessa vez eu vi 3 episódios num dia e os 7 episódios restantes no dia seguinte, tá? Mas já dá para fazer um apanhado geral aqui do que foi essa 5ª temporada, tá? E é aquele negócio, né? Como ela tá saindo muito recentemente, né? Como ela já acabou de sair, tá? Eu vou atochar spoilers aqui, tá? É muito importante falar isso, né? Porque de repente muitos de vocês ainda não viram, né? E aí fiquem espertos aí com relação a isso, que vai ser realmente um vídeo cheio de spoilers sobre Cobra Kai, né? Mas vamos começar a falar das impressões gerais desses 10 episódios, tá? Eu vou dar um apanhado geral da série, né? No caso, tá? Não vou me deter um episódio específico nem nada, tá? Mas eu vou falar da série assim, do que eu achei por alto, tá? Em primeiro lugar, essa série, essa temporada, talvez ela tenha sido a mais violenta de todas, tá? É uma temporada bem pesada no sentido da violência da coisa, tá? As cenas de luta continuam, a gente sabe, né, que é uma série de luta, né, no caso, né? Você vai ter muitas cenas de luta, mas agora a coisa vai ficar um pouco mais pesada, você vai ter muito derramamento de sangue dessa vez, né? E principalmente, né, no núcleo mais, como eu posso dizer, idoso da série, né? A gente vai perceber muito isso, né, no capítulo final, no desfecho, vai ter muito sangue rolando, né? E o que acontece, né? O Terry Silver, né, que é o vilão, né, do Karate Kid 3, né, aquele carinha lá do rabo de cavalo, né? Aquele carinha do rabo de cavalo, ele vai se mostrar, né, um cara muito mais perigoso, um cara muito mais venal, né, um cara muito mais ameaçador, né, do que o líder original do Cobra Kai, o Chris, né. O Chris, a gente se lembra, né, foi aquele cara que tomou porrada do Rambo lá no Rambo 2, né, no final do Rambo 2 lá, né, e que falava que o inimigo não merecia compaixão e que o Sr. Miyagi lá mexeu no nariz dele lá no início do Karate Kid 2, né? É esse cara aí, que eu não me lembro o nome do ator, tá? Aliás, eu tô péssimo para nomes aqui hoje, tá, gente? Vou falar aquele fulano, aquele Beltrano, aquele ciclano. Se vocês quiserem me corrigir nos comentários, vocês podem ficar à vontade com relação a isso. Então o que vai acontecer? O Terry Silver vai ser uma criatura, vai ser um personagem muito mais ameaçador, muito mais perigoso, né? Ele fez muito a cabeça do Daniel, né? O Daniel, ele fica obcecado, né, em deter o avanço do Cobra Kai nas mãos do Terry Silver, que ele acha que as coisas vão ficar muito perigosas, né? Ele vai, inclusive, né, acabar recebendo uma intimação, né, da esposa dele parar com isso. A esposa dele vai embora, dá um tempo na relação, aquele negócio todo, né? E o nosso Terry Silver vai aí, né, fazer de tudo, né, nesse sentido, para que isso acabe acontecendo entre Daniel e a esposa dele, que os dois se desentendam, né? Então ele vai ser realmente muito perigoso com relação a isso. E aí foi realmente muito interessante ver como esse vilão, né, dessa 5ª temporada é um vilão muito mais encorpado, muito mais construído. A gente sabe também que o Chris era um bom vilão, né, no caso, tá? Mas o Terry Silver, ele é muito mais perigoso, muito mais ameaçador. Então essa é a primeira impressão, né? Você tem um vilão muito mais perigoso, você tem uma série muito mais sangrenta nesse sentido, tá? Eu tô com uma colinha aqui, vou dar uma olhada aqui de vez em quando, tá? Outra coisa que é muito importante da gente falar também, a gente tem agora uma interação muito boa entre o que a gente viu em Karate Kid 1, 2 e 3.
Porque o que, que vai acontecer? Você vai ter o Chosen, né, que é o vilão do Karate Kid 2, né, que é aquele japonês lá que o Daniel San derrotou, né, usando aquele método do tamborzinho, né, aquele tamborzinho que tem aquelas duas paradinhas amarradinhas que você fica girando assim, né, ele fica fazendo barulho, né, que você compra agora, né, no ônibus, né, daqueles caras que são de centro de recuperação de drogada, né, eles vêm no chaveiro daquele tamborzinho, então as pessoas têm, né, aquele tamborzinho, coisa e tal, que ele apareceu no Karate Kid, né, e o Chosen foi uma excelente aquisição, tá, para a série, né, no caso, né, porque ele foi um excelente personagem ali, rolou uma química muito legal entre ele e o Daniel, e rolou uma química muito legal entre ele e o Johnny Lawrence, né, porque o Johnny Lawrence, vamos dizer assim, era o vilão do primeiro Karate Kid, o antagonista, né, do primeiro Karate Kid, né, e o antagonista do segundo Karate Kid, eles se encontram e têm a oportunidade de conversar sobre o Daniel, o que é uma coisa muito interessante, uma coisa muito maneira, uma coisa muito legal. E você ainda tem, né, o vilão do terceiro Karate Kid 3, né, porque a gente se lembra que o Terry Silver era o cara que manipulava o Daniel, mas tinha que botar um moleque lá para lutar contra ele, né, que era um cara escolhido pelo Terry Silver, que agora eu realmente não me lembro o nome dele, tá? E ele vai ser agora dono de uma loja de móveis, né? E por ele dar o número do advogado, vamos dizer assim, de um advogado que poderia melar com a vida do Terry Silver, né? O Terry Silver bota fogo na loja de móveis do cara, o cara fica muito revoltado, e ele acaba se aliando ao Daniel também. Então você vê essa interação entre os três filmes aí sendo muito bem trabalhado, o que deixou essa temporada muito mais rica nesse sentido, né? Vamos falar um pouco rapidamente aqui do Núcleo Jovem, né? O Núcleo Jovem começou meio devagar, né? Que você tem um desentendimento entre o filho do Johnny Lawrence e o Miguel, né, no caso, que eles precisam aparar as arestas dele, né? O negócio foi muito engraçado, né? Porque o Johnny Lawrence, ele acaba fazendo com que os filhos resolvam as diferenças dele, né? Ele vai tentar botar os dois para conversar, só que os dois não conversam de jeito nenhum, né? E ele só consegue fazer com que os dois se entendam quando ele chega e bota os dois para sair na porrada para resolver o problema. Então ficou um negócio interessante nesse sentido também, foi um negócio muito engraçado também nesse sentido, né? E outra coisa também é que você vai ter o Miguel ali, né? E a San, que é a filha do Daniel San, né, no caso, eles tentando resolver lá a DR deles lá, né? E essa parte ficou até um pouco chatinha, né? Que esse núcleo jovem às vezes fica com muita cara de malhação, né? Dependendo de quando você trabalha demais o melodrama aí na coisa, né? Mas tudo bem, faz parte, né? Você tem dois núcleos nessa história, né? Tem esse núcleo adolescente, né? E tem esse núcleo dos heróis originais, dos personagens originais, que obviamente, né, a gente que já tá com barba branca que nem o Papai Noel, a gente gosta mais dos personagens velhos, obviamente, né? E a garotada, que deve gostar muito da série também, deve gostar mais do núcleo adolescente. Então, quer dizer, você vê que é uma série que ela é pré-pensada para atingir a todos os públicos, né? E talvez esse esteja também o grande sucesso dela. Uma coisa também que é muito interessante da gente perceber é que, além, né, desses desentendimentos adolescentes serem todos resolvidos, né? Eu também posso falar do problema lá da Sam com a Tori, né, no caso também, né? Mas eu posso falar também dos personagens, vou voltar a falar dos personagens mais antigos, né? Que o Lawrence ele vai precisar procurar um emprego, né? Depois que ele acabar lá com o dojo dele, né? E ele vai ser motorista de Uber, né? E ele vai ser um motorista de Uber que vai ser uma negação. Então aquilo foi muito engraçado. O Johnny Lawrence ainda continua sendo um personagem muito engraçado. E esse humor que a série tem, entendeu? É um fator de sucesso muito importante para essa série também. Além de ser uma série de pancadaria, de porrada, né? Que o pessoal gosta de luta, de porrada, ela é uma série que também carrega muito nas tintas do humor, né? E isso deixa a série muito simpática, né? Para mais de um público, né? No caso, né? E o Daniel, né? Que nas primeiras temporadas ele era meio que um babacão, né? Meio que um cara que gostava de se mostrar, né? Pro Johnny Lawrence, coisa e tal. Ele vai interagindo cada vez mais com o passar das temporadas. E esse Daniel da quinta temporada é um Daniel muito mais simpático aos nossos olhos, né? Ele vai ter aquele trauma de tudo que ele passou com Silver, né? Vai chegar um momento que ele vai desistir
né, da luta, né, e aí a própria esposa dele, que não gostava que ele se metesse em briga de karatê, depois que ela conhece melhor a história traumática, o passado traumático que o Silver provocou no Daniel, né, ela vai fazer, inclusive, com que o marido volte a lutar, né, o próprio Chosen também, o próprio Johnny Lawrence, né, todo mundo vai ali se juntar em torno do Daniel, para o Daniel voltar, né, a ter essa missão dele, né, de acabar com o Cobra Kai e o domínio, né, do Silver em cima do Cobra Kai, né, e o Silver querendo expandir o Cobra Kai não só para o Vale, né, como eles falavam, mas para o mundo inteiro, né, que o plano maquiavélico do Silver era esse, né, transformar o planeta Terra num paraíso dos Pit Boys, né, era um negócio mais ou menos assim, né. Outra coisa também que a gente pode falar é que a gente tem uma história muito bem conectada, uma história muito bem escrita, né? A gente tem alguns lances que aparecem na história que depois vão ser referência porque a gente vai ver mais à frente, entendeu? Eu, para não ficar dando muitos spoilers aqui, eu só vou falar 2 palavras para vocês se lembrarem disso, né? Quando vocês estiverem vendo a série. Eu vou falar 2 palavrinhas aqui, vou falar em ovos e vou falar em gelatina, tá? Guardem essas 2 palavras na cabeça e quando essas coisas aparecerem na série, vocês fiquem de olho que vocês vão entender a conectividade que existe nesse roteiro bem escrito, né? O que é um grande barato, né? Agora, o interessante da gente falar aqui também, só para a gente terminar aqui rapidamente esse breve apanhado da 5ª temporada aí, né? Que eu não quero ficar falando muita coisa para não estragar a surpresa, né? Mas uma coisa que é interessante, né, é que mais uma vez houve um gancho, né, para uma 6ª temporada. Agora você tem mais um gancho aí para uma 6ª temporada, tá? Agora só vai faltar a gente ver qual vai ser, né, a reação do público, né? Porque é uma série que já tem 5 temporadas. Ver se ela tem fôlego para mais uma, né? Se o grande público vai comprar a ideia de uma 6ª temporada. Você não vai, né? Eu espero que sim, tá? Porque essa série, pra mim, ela sempre deu muito certo. Eu sempre me divirto muito quando vejo essa série. Perdão. Tá? Eu sempre vejo ela numa tocada só, numa maratona só. E é isso, gente. Eu acho que eu não tenho mais nada pra falar aqui. Não quero ficar falando muito mais, tá? Já falei bastante, tá? E fico por aqui. Desejo uma vida longa e próspera. Minha garganta já tá começando a falhar, tá? E a gente, numa outra oportunidade, conversa sobre outra série, outro filme aqui pintar, tá certo? Um abração, fui e até a próxima.